Boa noite, pessoal. Este estudo de hoje é voltado às pessoas interessadas em se reconciliarem com os seus desafetos e seguir capaz de transformar inimigos ou antagônicos em amigos ou nos afins durante um caminhar evolutivo pessoal, grupal, social, profissional, grupo kármico, enfim, interassistencial. Mas, para isso, torna-se imprescindível deixarmos o conhecimento substituir a ignorância, pois conhecimento é aproximação. Imaginem lidar com os mais complexos, com as consciências mais difíceis, sendo ignorante, não tendo o conhecimento devido para a devida convivência. Portanto, absorver ou apreender o conhecimento é de suma importância. Como um dos pesquisadores ou autopesquisadores, neste laboratório estudo semanal de autopesquisa, eu, Zamit Zumba, em nome da coordenação, agradeço a todos os compassageiros evolutivos pelo incentivo, pelo amparo, dedicados a nós, dispensados a nós todos. Abordaremos, assim, o seguinte assunto, sempre oportuno, atemporal, sempre atual, e vai depender de como cada um esteja para melhor refletir sobre tal. Convivências compulsórias. As convivências compulsórias têm como base a lei cosmoética de causa e efeito. E para que saiamos dessas convivências compulsórias, obrigatórias, precisamos da reconciliação. Então, na sequência de nossos estudos, vamos ter mais ferramentas para que saiamos desse estágio e venhamos alcançar a libertação, e a recomposição consciencial ou grupal. As reconciliações, como sabemos, vivificam. Elas otimizam o processo evolutivo. Toda companhia deve ser escolhida. Essa é a meta. Mas, de acordo com a nossa interprisão kármica, nem sempre é assim. Mas mesmo quando estamos nessa situação, é importante escolher aquela consciência menos danosa, menos conflitante. Mas se tivermos de ter essa consciência como companhia, às vezes é um irmão, às vezes é um pai, uma mãe, é um filho, um colega de trabalho, um chefe, é saber lidar, é procurar saber lidar com essa consciência e transformar o antagonismo em uma companhia afinizada. E para a autorreflexão, isto de estudo, A maçã podre estraga a própria companheira. Não é isso mesmo? Uma abordagem pelo paradigma consciencial. Portanto, sejam bem-vindos. Quando nos aprofundamos nas pesquisas de nossa convivência interdimensional, convivência com as demais dimensões, a reconciliação é indispensável.
pois não há grupalidade integrada sem reconciliação das consciências. E essa grupalidade, ela pode ser tanto física como extrafisicamente, ok? Então, estejamos atentos a também levar em consideração essa reconciliação com os nossos compassageiros extrafísicos, aqueles que já estão na dimensão extrafísica, na dimensão espiritual. E nos conflitos interconscienciais, o mais inteligente é fazer a reconciliação, seja de bases emocionais, seja de bases intelectuais, enquanto estamos nesta dimensão intrafísica. Atitude melhor para todas as partes, por causa da convivência, do tete a tete, a presença física, energia a energia, do que deixar para a próxima intermissão, que é o período pós-morte, né? Aquele período extrafísico, período espiritual, né? Ou para a próxima vida intrafísica. Será que vamos nos encontrar ou encontrar com esse pessoal já na seguinte? Às vezes leva décadas, né? Muito tempo para que haja um encaixe e tenhamos, então, um reencontro, né? Então, unidos, resistimos. Divididos, caímos. Tá? Então, convivamos coexistindo. E lembre-se, a rigor, nada é novo no cosmos. O planeta Terra evolui porque os pacifistas não perdem a esperança. Trazemos isso para o contexto do grupo kármico, familiar ou grupo profissional em si, sejamos pacifistas. Busquemos a reconciliação com os mais difíceis para que tenhamos uma convivência sadia, harmônica, menos conflitante. E, para isso, não perder a esperança de ter dias melhores, ou chefes melhores, ou colegas melhores na profissão. Tudo bem? Então, falando de convivências compulsórias, utilizando a reconciliação, eu já adianto que essa pesquisa tem como base o livro Autocura através da reconciliação, que é da professora Malu Balona, voluntária e pesquisadora da conscienciologia. E como não poderia ser diferente, vamos começar com o ego karma. O primeiro tipo de convivência compulsória para a consciência. Seja homem ou seja mulher. É a própria companhia obrigatória, companhia de si para consigo mesmo. É o ego karma. E no livro Síndrome do Estrangeiro, né, cuja autora é a professora, escritora, pesquisadora Malu Balona, esse tema foi amplamente explorado. Do ego karma, nós vamos para o grupo karma. Vem o grupo consanguíneo, né? Família, tal. Profissão, estudo, etc., grupos sociais, né? O segundo tipo de convivência compulsória. E como o próprio termo mostra, né? Grupo karma. O karma é conseguido, conquistado, formado por aqueles componentes em um passado, não só recente, mas distante. E isso indica, né, ou se refere ao compromisso pessoal
com o conjunto das consciências que compõem o entorno social da consciência participante do grupo. Família, amigos, conhecidos, colegas de profissão, relações afetivas, em geral. Esse grupo torna-se bem mais extenso quando admitimos a interdependência com outras dimensões. Ou seja, quando nós nos conscientizamos e convivemos com as dimensões extrafísicas, né, que estamos conectados com todas as dimensões, aí melhora a nossa compreensão sobre a convivência. E damos o nome de abordagem multidimensional. Aí vem compromisso. A partir das nossas escolhas, através de vidas sucessivas, criamos compromissos os mais variados possíveis. Esses compromissos são benéficos, mas também há compromissos patológicos, doentios, né? Assumimos compromissos assim de laços espontâneos, mas também com laços forçados, compromissos forçados, pelos débitos com os componentes das nossas relações. Todas aquelas ações que tivemos. Então, o karma é justamente a trama energética, né? O tecido afetivo, né? O produto final, ou mesmo a consequência desse comprometimento inarredável da evolução. Ok? Então, o karma faz parte da lei cosmoética de causa e efeito. Fez, responderá por isso. Não fez e deveria fazer, responderá por isso. Fez o bem, fez o mal, não importa. As consequências sempre virão, positivas ou negativas. Bons relacionamentos, maus relacionamentos, o processo está em cada um. Ninguém tem culpa disso. Daí vem as amizades. Os laços afetivos positivos, tá? São formados ao longo de múltiplas vidas e de experiências benéficas em comum. Por isso, surgem as amizades. Isso explica a confiança instantânea que sentimos em relação a determinada pessoa, né? Aquela pessoa conhecida há pouco tempo, né? Que a gente até pode dizer assim, é um reencontro, entende? Porque há uma afinidade, né? Afinidade positiva, ok? Por que isso? Por causa do que se fez antes, de forma positiva, agradável, de bem, de ajuda, de assistência ao outro. E quando o outro reconhece essa afinidade positiva, né? Olha como o reencontro é gostoso. Eu acho que eu te conheço. Não sei de onde nem como, mas você é uma pessoa conhecida. Ok? Afinidade, consequência de um processo de interação entre ambas em um passado recente ou um passado pretérito. As amizades nascem a partir de ideias afins. Por exemplo, duas pessoas que compartilham o mesmo tipo de interesse, ambas valorizando o crescimento pessoal em detrimento do status social. Daí surgem as amizades ou se consolidam as amizades, tá? Falamos de amizades, precisamos falar também de inimizades, ok? Um dos aspectos que contribuem para gerar incompatibilidade entre as consciências é exatamente o gap evolutivo.
Ou seja, a falta de identidade cosmoética, os desníveis de maturidade entre os componentes, né? Ou de experiência positiva em comum. Eles, né? Há um desnível, entende? E que é preciso o quê? Compreensão para que haja uma convivência pacífica. A desafinidade é um tipo de afinidade negativa. Desafeito ou desafeições surgem do choque entre ideias diferentes. Por exemplo, uma das pessoas preza a ética e a outra adota a lei do Gersismo. Lembram da lei de Gerson? Né? Sempre que elas têm oportunidade, quer dizer, procuram levar vantagem em tudo que fazem. Né? A lei de Gerson. A lição evolutiva, que já aprendemos, né, a duras penas, diga de passagem, agora nos parece natural, nos parece lógica, nos parece certa e até óbvia. Para o outro, pode ainda ser desconhecida, pode ser uma incógnita. E para isso, requer compreensão e se dá o tempo devido a esse colega, a essa consciência. Chegará o tempo dele. Só que não devemos ser omissos. Aproveitemos então a situação para fazer um esclarecimento. Isso é assistencialidade, usando a tarefa do esclarecimento para aquele caso, para aquele assunto, para aquela situação. E para a autorreflexão, podemos dizer que, para ocorrer a real reconciliação, há de surgir a reação natural, intraconsciencial, de si para consigo. Parei, não vou fazer mais, não quero mais, vou mudar. A partir de agora, não vou agir mais assim. A partir de agora, eu vou agir de forma compreensiva. Não vou ser mais exigente, não vou ser mais impositivo. Vou dar o tempo necessário ao outro. Vou me esforçar para que eu tenha uma convivência pacífica com todos aqueles que estejam ao meu redor. Isso é intraconsciencialidade, é uma decisão íntima. Então, com isso se diminui as decepções, né? As desavenças, né? E se vive melhor. Ok? Bom, o tempo, né? O timing. Os ritmos de aprendizagem e evolução, né? O timing evolutivo, dependem quase sempre da saturação de cada nível de experiência anterior. Isso se dá em momentos distintos para cada pessoa envolvida. É a condição que conduz a tantos e constantes mal entendidos. E com eles, evidentemente, surge certa exasperação da nossa parte, fazendo-nos sentir, inclusive, escandalizados ou ofendidos, né? Com o quê? Com a ignorância do outro. Vem o quê? A frustração. A frustração. Passamos, então, a cobrar atitudes que nos parecem mais coerentes e apropriadas naquela circunstância. Supomos que o outro sabe o que é melhor, mas insiste, né? Faz de propósito, da pior forma, apenas por prazer, como provocação intencional mesmo para conosco.
Não tem isso? Quem já não teve colega assim, né? Ou familiar? Como não há ressonância, né? Entendimento ou compreensão daquilo que está sendo comunicado, ou reivindicado, né? Ou reclamado, né? Por ambas as partes, então sentimos que nossos esforços, tá? Não têm eco. São esforços sem eco. Não valem a pena e estamos perdendo tempo. Surge então a frustração, surge então o ressentimento, né? Porque esse ressentimento é realimentado por causa de quê? Da decepção, da frustração. Aí passamos para a filosofia. Cada grupo social tem normas afetivas próprias, não é? Em alguns, expressar determinado tipo de emoção é permitido. Para outros grupos, não. Por exemplo, pode-se demonstrar raiva, enquanto a tristeza pode ser interpretada como fraqueza. Outros já veem com bons olhos a expressão da mágoa, né? A expressão do ressentimento, embora encarem a reconciliação como falta de posicionamento. O mesmo que entregar os pontos, como alguns dizem, né? Do tipo, essa é a Maria, vai com as outras. É molenga demais, está sempre cedendo, se reconciliando, isso é coisa para os fracos. Tem grupos assim. E impedem das pessoas, ou de algumas consciências, né, se posicionarem fazendo a reconciliação para com as demais. Aí há também aí um contrafluxo em todo o processo, né? Não é possível agradar a todos sem desagradar primeiro. Temos que fazer a nossa escolha, pois na vida humana vamos aprender que não dá para evoluir e ser aplaudido por todos simultaneamente. Não dá. É incrível. A mesma situação, o mesmo procedimento colocado em prática no grupo, as interpretações são as mais diferentes possíveis para com o mesmo fato. Aí vem as leis, né, naturais no processo evolutivo. Desafeição é basicamente incomunicação. Comunique-se, coloque o que você pensa, esclareça, diga se gostou, não gostou daquele procedimento, né? Seja transparente, com paciência, com relação a um posicionamento do outro, que pode ser desagradável, relutante no início. Tenha a paciência de esperar o tempo do outro. O outro não tem um código de acesso para a informação que está sendo transmitida. Muitas vezes acontece isso. Não raro devido à simples falta de experiência compatível. Não consegue captar sequer o que expomos porque não tem vivência com relação àquela situação. Não tem exemplos pessoais que sirvam de referência. Não tem até conexões cerebrais, as sinapses necessárias para ter uma compreensão mais ampla sobre aquele fato. Ok? Então, aqui caberia ao mais maduro, ao mais experiente, ao que possui mais informação, a responsabilidade na tarefa de ceder para alcançar a melhoria do relacionamento. É assim a aplicação
da lei de responsabilidade do mais lúcido. Mas, na prática, não é o que acontece com frequência. E para a autorreflexão, o que chamamos de maldade, consciências maduras consideram falta de experiência. Dá para a gente ficar atento a isso. Nem sempre o que é visto como maldade é maldade, sim. Falta de experiência, falta de conhecimento, falta de lucidez para com aquela atitude. Tudo bem? Por esse motivo, voltamos tantas vezes, né, à vida humana, né? Retornos à vida ou existência humana. Pergunta-se: para que voltamos? Para que renascemos? Qual seria a resposta melhor? Pelo que nós fizemos no passado, olha, se nós aqui somos o que somos, fazemos ainda o que fazemos, tá? Ainda fazemos muitas besteiras, né? Cometemos muitas imaturidades. Imaginemos o nosso passado. Então, viemos mesmo para pedir perdão e perdoar. Tem que cair a ficha. Isso não tem nada a ver de religiosidade, isso é fato. É o termo que engloba tudo, a ciência moderna está estudando muito o perdão. Deixou de ser há muito tempo religioso isso, né? Passou a ser uma tarefa, um assunto de cognição, de inteligência evolutiva, pelas besteiras que fizemos no passado. Isso que eu estou me referindo ao passado pretérito. Imagina as besteiras que fizemos ainda já nessa existência, desde criança, adolescente e tudo mais. Tá? Então, viemos mesmo para pedir perdão e perdoar. E essa troca, né, de pedir perdão e perdoar, agiliza o processo evolutivo. Está dentro do que chamamos de fraternidade, mega fraternidade, fraternismo. E isso nos faz aprender a conviver em harmonia com os mais diversos níveis de maturidade. Os antagônicos, os inimigos, e acelerar o processo com os amigos, né? Otimizando mais ainda as amizades. Esse seria um dos principais motivos para estarmos aqui hoje, vivendo essa vida onde estamos e ao lado de quem vivemos. É tanto que, para sairmos de uma interprisão grupal, a dificuldade é muito grande. Por causa de quê? De um passado, ou de vários passados, né? Várias existências passadas. Né? Nada é por acaso. Então, quando conseguimos sair de situações, de grupos difíceis, né? De convivências obrigatórias, né? Vamos colocar dessa forma, entende? É um alívio. É como passar a ter asas e voar. Mas enquanto a gente não resolver, enquanto a gente não se reconciliar, a gente não vai recompor tão bem como a gente realmente deseja. Mas muitos ainda se perguntam se a evolução se dá em toda parte, para que renascermos juntos na dimensão intrafísica? Nós já falamos desse assunto na, na semana passada, tá? Está gravado. Ok? Mas pelo WhatsApp, muitas perguntas vieram pedindo mais esclarecimento e tudo mais, e eu estou trazendo aqui para reforçar esse nosso processo de reconciliação kármica. Então, a resposta é simples mesmo, né? E eu já tinha dito que é muito simples a resposta, né?
apesar do entendimento ainda ser complexo, né? Porque envolve, né, outros fatores, uma compreensão maior, uma visão ampla, espacial, multidimensional, multiexistencial também. Tá? A dimensão intrafísica é a mais democrática. Permite reunir consciências de níveis evolutivos muito diferentes, as mais diversas possíveis, criando novas oportunidades para o aprendizado. E através de quê? Dos reencontros. E nesses reencontros, a necessidade das reconciliações. Já na dimensão extrafísica, tá? Respondendo já essa pergunta, o processo dos reencontros se dá por afinidade positiva ou identidade cosmoética. O que nos reúne ou nos separa por lá, ou seja, na dimensão extrafísica, né? E principalmente após cada vida, né? É a sintonia evolutiva. Os afins se encontram. O grupo evolutivo se reúne no período intermissivo. Esse período intermissivo, né, é o período ou é o intervalo entre duas vidas humanas consecutivas. É o que comumente é conhecido como vida espiritual. Tá? Então, esse período de vida espiritual nós chamamos intermissão, período intermissivo. Pós-vida intrafísica, né? Então, pós-morte, aguardando a ressoma, ou seja, o renascimento, ou seja, uma nova existência intrafísica. Então, esse período extrafísico nós chamamos de período intermissivo. É o intervalo entre duas vidas humanas consecutivas. Para fazer o balanço do que foi aprendido. Então, lá nós temos acesso à holomemória, em que onde tudo está registrado. Então, vamos rever as cenas de toda uma existência. Então, vamos ter um balanço. Isso aqui eu não deveria ter feito, isso aqui eu deveria ter feito melhor. Puxa vida, cometi essa injustiça aqui, pensei mal naquilo, agi muito mal, me vinguei, tive ressentimento, de fora. E vem o filme completo de sua própria vida. A faixa e o nível de aprendizagem, neste caso, né, são comuns. Com relação ao grupo karma, por exemplo, seja humano ou extrafísico, tá? Representa o nível de comprometimento passado. Como eu me comprometi no passado? Ok? Qual o meu nível alcançado? Tá? Então, daí é que a gente é conduzido para a procedência, né? Localidade, colônia, comunidade extrafísica, da qual saímos para o renascimento intrafísico. E dependendo do nosso aproveitamento aqui, o mérito alcançado, o nível, né, alcançado aqui, permaneceremos lá ou passaremos para uma outra, sempre por afinidade. Muitas vezes, seus componentes não têm a mesma procedência, nem saíram da mesma comunidade extrafísica. Nem sempre os seus membros se encontrarão após a dessoma, ou após morte, ou descarte do corpo físico, nos mesmos distritos extrafísicos de onde vieram. E poderão ficar desencontrados até por milênios. Daí a importância da reconciliação, enquanto aqui estamos, para não ficar para depois. E aí vem o processo de atraso, tem que haver um encaixe, uma coordenação de inteligências superiores que coordenam o processo evolutivo de nascimento, renascimento, dessoma e ressoma, né? Para que haja o reencontro das peças e esse proceda, né, com a reconciliação ou com o perdão interassistencial.
surge o apartheid, né? Talvez seja essa a interpretação que gerou a alegoria do inferno pelas religiões, né? Espécie de apartheid ético, né? Como sabemos, criado pelas religiões. Como vamos... aqui a gente pode até fazer uma perguntinha, deixa eu ver se eu lembro. Como vamos ser felizes por toda a eternidade, observando impotentes o sofrimento de consciências a quem amamos, presas nos débitos e nas malhas da ignorância? Como é que vamos ser felizes? Sabendo que essas pessoas queridas, amadas, ficaram para trás nesse contexto de ignorância. Nasceram assim, preferem morrer assim. Não buscam o conhecimento e não se aprofundam nisso. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar. Mas realmente dá para sentir. Aí vem o processo de compaixão. Não é culpa sua ter deixado, a não ser que ele não tenha feito o esclarecimento devido. Tenha omitido informações, tenha omitido conhecimentos, como isso aconteceu no passado, né? Aí sim, tem culpa no católico. Mas quando é a própria consciência amada, querida, né, não quis seguir adiante, não quis se aprofundar nos conhecimentos multidimensionais, multiexistenciais, no fraternismo, na cosmoética, né, na convivialidade sadia, harmônica, de homeostasia, né, ela terá que responder por isso, tá? Esse constitui, de fato, o verdadeiro inferno íntimo. Quando você olha para trás e vê essas pessoas caídas lá no seu mundinho. Pensemos nisso como síntese do que falamos aqui. Existem múltiplas e distintas categorias críticas de reconciliações entre as pessoas, inclusive entre os cônjuges, entre as pessoas queridas, entre os familiares. Há, então, a intercessão, né? A predisposição a assistir ou ajudar. Há uma intercessão. Deste conflito todo, nasce na consciência mais predisposta a necessidade de participar, a necessidade de ajudar, a necessidade de assistir, se possível, quem ficou para trás. Isso a gente dá o nome de intercessão. Tá? Você intercede no processo e vai lá e faz o resgate, né? E puxa, vem cá, eu vou dar mais, eu vou cuidar de você agora. Colocar em aulas particulares, né? Vou caprichar mais, vou forçar mais, vou fazer você ocupar mais o tempo em prol de você mesmo, tá bom? O afeto que dedicamos a alguém na dimensão humana, né, ou dimensão intrafísica, não basta para deixá-lo em sintonia evolutiva conosco após a dessoma, após a morte, após o descarte do corpo biológico. Por isso, o entendimento da reconciliação, hoje, nesta vida humana crítica, é tão importante. Mais de 8 bilhões de consciências no planeta Terra. Consciências vivendo intrafisicamente. Imagine o grupo extrafísico que nos acompanha, né? O ideal é evitar os nós da incompreensão agora, para que não sejamos nós os pomos da discórdia,
amanhã. O resgate das relações afetivas é imperativo da evolução. Interprisão familiar, maus exemplos em grupo, são comprometimentos passados. Então, vamos ver ações antievolutivas. Quando transgredimos as leis da evolução, a cosmoética, tem gente que não dá valor nem à ética, né? Vive dando rasteira em todo mundo, levando vantagem. Imagina como será. Não é como será o futuro, como já é o presente uma pessoa dessa, uma consciência dessa. Imagina o futuro. Ok? Então, essas consciências, né, que transgridem as leis da evolução, que transgridem a cosmoética, interferindo, dificultando, atrasando, impedindo a evolução de outras consciências, essas consciências criam um compromisso futuro de retornar a esta mesma dimensão para mudar o padrão de energia deixado por suas ações anti-evolutivas. Ok? Aí vem o desejo, né, de alcançar a liberdade. Não consegue e fica furioso por causa do passado. Liberdade. Enquanto a limpeza não se processa através da compreensão e do amadurecimento grupal, reimpulsionando a evolução dos envolvidos, conferindo liberdade, anistiando a todos, desfazendo os nós afetivos, o grupo permanece atado nessa e provavelmente nas próximas vidas. Aí vamos falar do indulto. Este impasse é responsável pelo atraso na evolução pessoal, acrescentando mais peso ainda ao ego karma, ao comprometimento consigo mesmo, né? É o comprometimento inicial relativo às pendências conscienciais autoevolutivas. Toda vida em grupo, né, família, profissão, tem o seu enredo. E isso é temático. A vida é temática. O indulto evolutivo intergrupal é, portanto, necessário. Tudo bem? Para a autorreflexão. Atualmente, você ainda tem muitas consciências com as quais precisa se reconciliar? É uma pergunta interessante. Agilize-se e busque a reconciliação imediatamente. O impacto é inicial. Você vê o orgulho, a vaidade, a arrogância, o poder, né, o autoritarismo, o desejo de mando, né? Mas quando você faz a reconciliação, o peso que sai de você e o que você ganha com isso, abre alas, abre caminhos, surge uma nova amizade, partindo de um inimigo ou de um antagônico. Olha que mérito você alcança, né? Vamos para as considerações finais? E aqui a gente pode dizer que é um paradoxo, né? Inseparabilidade grupo kármica versus separação evolutiva. Você procura resolver aqui, no seu grupo, essa interprisão para quê? Para evoluir. E para evoluir, você se separa. Porque nem todos vão acompanhar você.
Chega um ponto que você se destacou de tal forma que nota que não dá mais para permanecer ali fazendo as mesmas coisas. Então você sai, agora não é sair chutando o pau da barraca, é resolvendo, é assistindo, é deixando todos calçados, se possível. A não ser aqueles que não queiram mesmo. Aí é um problema de cada um. E com a separação do grupelho, você providencia seu próprio processo evolutivo e segue adiante, confiante, né? De vento em popa. Ok? Quando um grupo de consciências, por decisão e livre-arbítrio, comete atos de prejuízo evolutivo, né, a terceiros, cria-se o comprometimento grupal. Então, não façamos isso em momento algum. A inseparabilidade familiar, profissional ou grupo kármica é justamente a consequência e a partilha de responsabilidade pelos erros, pelos maus exemplos cometidos em conjunto no passado. Vem o que com isso? A interprisão grupo kármica, que é a condição que, em muitos casos, envolve a vitimização. A inseparabilidade é fruto de determinismo evolutivo, lei cosmoética de causa e efeito. Em geral, os motivos foram interesses egóicos, interesses espúrios, interesses anticosmoéticos, por levar vantagem, por dar o cano, por ganhar mais. São corrupções grupais em prol de ganhos de mais afeto, de mais poder, de mais dinheiro, de mais sexo e outros afins, conquistados e defendidos em atos arbitrários, sempre atos imaturos em nossa existência. Surgem os erros. É muito comum encontrar famílias humanas formadas por grupos de consciências vitimadas pelo seu próprio passado de erros. Seu próprio passado de maus exemplos mútuos e consentidos até. Surgem os parceiros na imaturidade. E por essa razão que, na maioria das vezes, seus membros têm dificuldade tanto de conviver quanto de se separar. A convivência é forçada, é imposta pela cosmoética, devido ao acobertamento de erros mútuos no pretérito, né? No passado. E a reeducação? Aí vem a necessidade da reeducação. É o que nós estamos fazendo aqui. Clarear, esclarecer, informar. Isso explica o caso de famílias cujos membros brigam muito entre si. E, no entanto, se unem, no afã de defender um deles quando ameaçado ou atacado. Portanto, um sábio mecanismo evolutivo compulsório para a formação de famílias, e muitas delas, ou algumas delas, são quadrilhas mesmo, são clãs, ainda parece ser o mais apropriado para a nossa reeducação afetiva. Na família humana, a consciência deixa-se nivelar por baixo. No grupo evolutivo, tem a oportunidade de nivelar-se por cima. Portanto, bons estudos, boas pesquisas e vamos adiante, nos reconciliando com todos que ainda
precisam dessa reconciliação. Dessa forma, alcançaremos a liberdade evolutiva, liberdade consciencial, cosmoética, fraterna, multidimensional, multiexistencial. Como falei no início, a base da nossa pesquisa foi o livro Autocura através da reconciliação, por Malu Balona, voluntária, professora e pesquisadora da Conscienciologia e autora também do livro Síndrome do Estrangeiro. Sensacional esse livro. Assim como toda cura é uma autocura, toda educação é uma autoeducação. Valdo Vieira. Gratidão a todas as consciências intrafísicas, gratidão a todas as consciências extrafísicas. Boa noite e até o próximo tema. Obrigado.